Olá, sejam bem-vindos ao Terror do Além. Meu nome é Marcelo. Se acomode em seu lugar e se prepare para a história. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Me chamo Camila. Isso aconteceu há cerca de uma década, mas lembro vividamente. Eu tinha 16 anos na época. Era mês de maio de 2008. Minha mãe, 2 amigos e eu estávamos indo ver o show de uma banda que a gente gostava demais. Morávamos a cerca de 3 horas do local em que o show aconteceria, e seria preciso subir e atravessar uma estrada com inclinação extremamente íngreme na encosta de uma montanha. E sim, você adivinhou, as pessoas sempre dirigem rápido nesse trecho. Elas ultrapassam quando não há faixas de ultrapassagem. E ocorrem muitos acidentes de carro fatais nessa passagem específica em que estávamos viajando. Havia sempre a chance de algo ruim acontecer ao dirigir por lá. Começamos nossa viagem à tarde e ainda nem tínhamos chegado ao topo da passagem quando, pelo retrovisor, minha mãe viu alguns carros saindo da estrada e meio que sendo empurrados para as laterais da rua, sem explicação aparente. O que quer que fosse, aqueles carros estavam saindo fora da estrada. Estava definitivamente se aproximando rapidamente de nós. Meus amigos e eu estávamos olhando para trás para ver que loucura era aquela que estava acontecendo. Então, vimos. Era um caminhão enorme, com uma cabine imensa e janelas completamente escuras. Ou seja, você literalmente não conseguia ver nada dentro do caminhão. O caminhão estava a cerca de 3 carros atrás de nós e estava subindo rapidamente essa inclinação muito íngreme, o que é praticamente impossível para caminhões. Geralmente, eles ligam o pisca-alerta, diminuem a velocidade e vão para a direita nessa colina. Conforme ele se aproximava de nós, precisava cada vez mais que os carros atrás de nós saíssem da estrada para lhe dar passagem. Eles simplesmente não se importavam com a segurança de ninguém. Agora estávamos muito apreensivos. Chegou um ponto em que ele estava bem atrás de nós. Minha mãe foi para a direita e reduziu a velocidade ao máximo que pôde, apenas para deixá-lo passar. À medida que ele passava, queríamos anotar a placa e a empresa dele para fazer uma reclamação muito merecida. Mas eu juro que tanto a carreta do caminhão quanto as portas da cabine estavam completamente sem identificação. E tudo que era visível era uma bandeira americana gigante pintada na parte da frente do caminhão. Isso é assustador só de lembrar. Agora, os outros carros estavam mantendo uma distância considerável dele. Mas minha mãe estava chocada e muito irritada. Então, aceleramos para ultrapassá-lo e nos afastar dele de uma vez por todas. Não queríamos testemunhar nem ficar atrás dele quando ele causasse um acidente. Mas então, rapidamente, chegamos perto dele para ultrapassá-lo. Nesse ponto, havia 2 pistas. Então, era seguro e legal ultrapassar. Quase estávamos livres dele, mas um dos meus amigos idiota simplesmente abriu o vidro e gritou um xingamento. Ultrapassamos por pouco, mas ele começou a acelerar novamente. Então, para fugir dele, minha mãe pisou fundo no acelerador também. Nesse ponto, estávamos perto do topo da passagem. Se nivela e começa a descer para o outro lado da montanha. Sempre há uma área de parada à direita. Então, ela pisou fundo no acelerador e entrou na área de terra o mais perto possível da beira de uma área arborizada. Então pisou nos freios. Ao mesmo tempo, ela nos disse para sair do carro e correr o mais rápido possível para a floresta. Isso era sério. O carro nem tinha parado completamente ainda, enquanto abrimos as portas e corremos para a floresta, como ela tinha mandado. Corremos cerca de 30 metros e finalmente paramos para recuperar o fôlego. Estávamos com muito medo de voltar para o carro, porque se ele também tivesse parado, quem sabe o que estava acontecendo lá. Mas tínhamos um compromisso e o tempo estava passando. Então, depois de alguns minutos, felizmente não havia sinal dele. Depois que voltamos para a estrada, apenas alguns minutos depois, passamos por 3 carros diferentes, todos com a traseira amassada. Então, ligamos para a polícia, contamos o que aconteceu e descrevemos o caminhão para eles, na esperança de que capturassem aquele louco que não tinha nenhuma habilidade para dirigir aquele caminhão enorme.
Até hoje, não sabemos quem estava dirigindo aquele caminhão ou qual era a carga, mas não podia ser nada de bom, pelo que parecia. Considerando que ele simplesmente não se importava com ninguém e só queria chegar ao destino o mais rápido possível, tenho certeza de que estavam transportando algo ilegal ou assustador. Até hoje, ainda me dá calafrios lembrar daquela cabine escurecida e da bandeira americana. Me chamo Tamires. Eu sou uma caminhoneira há mais de 15 anos e já percorri muitas estradas nesse tempo. Certa noite, por volta das 3 da manhã, eu estava viajando em uma região extremamente isolada, uma vasta área de puro deserto. Os únicos pontos de referência são os ocasionais postos de controle da patrulha de fronteira. Depois de passar pelo primeiro posto de controle da fronteira e dirigir vários quilômetros adiante, eu notei algo que só pode ser explicado como uma coluna de luz negra, com cerca de 2 km de largura, mais escura que a noite. Isso me deixou curiosa e apreensiva. Nunca imaginei que algo assim fosse possível. O tráfego naquela hora era quase inexistente. Eu podia ver só até onde os faróis alcançavam. Ao passar por essa coluna escura, avistei o que parecia ser uma área de descanso muito iluminada à frente. Lembro de pensar que eles deviam estar fazendo uma festa, porque eu conseguia ver luzes e cores. Enquanto considerava a ideia de me juntar a esta tal festa, meu caminhão simplesmente desligou. Eu lutei para parar no acostamento, enquanto observava os faróis atrás de mim se apagando um a um. Foi então que notei a coluna escura no céu ainda presente. Olhei para frente esperando ver a tal área de descanso, mas não era isso. Ela se ergueu do chão e as luzes ficaram mais brilhantes que o sol, iluminando todo o deserto como se fosse dia. Antes mesmo de conseguir entender o que estava acontecendo, ela simplesmente disparou para o céu e desapareceu. Foi somente nesse momento que os faróis do carro atrás de mim e o meu próprio veículo voltaram a funcionar. Continuei dirigindo confusa e um pouco assustada por mais um bom tempo. Quando finalmente encontrei uma área de descanso de verdade, parei e me juntei aos outros caminhoneiros. Muitos deles também testemunharam o evento, e conversamos sobre isso por cerca de 10 minutos. Isso aconteceu em outubro de 2013. Sinceramente, eu não acredito que estejamos tão sozinhos assim neste universo. Com certeza, existe muita coisa além do que podemos ver facilmente. Muitas vezes, passamos por situações impossíveis de acreditar que realmente aconteceram. Esta, com certeza, foi uma dessas situações inusitadas para lembrar pelo resto da vida, com toda certeza. Se você chegou até aqui, certamente gostou da história. Então aproveite, se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like. Confira mais conteúdos como este em nossa playlist com todos os episódios aqui no canal Terror do Além, fixadas no primeiro comentário aqui do vídeo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.